Senhor, pela oportunidade de estar aqui essa noite. Em mais uma quinta-feira, Senhor, nós rendemos graças a Ti, pois Tu estás aqui essa noite. O Senhor está aqui essa noite, amém? O Senhor está aqui e nós, como os filhos e filhas de Deus, nós estamos aqui para engrandecer o nome dEle, exaltar o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Cumprimente, diga que bom que você veio até aqui. Que bom que vocês chegaram em uma quinta-feira, véspera de feriado. Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Quem sabe o nome da série? Vou dar a primeira chance, hein? Ah, poxa. Eu vou fingir que eu não ouvi. Encontrando Deus no ordinário. Mas esse é o tema da nossa série e cada quinta-feira a gente tem um subtema, né? E o subtema de hoje é Acordando para Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 12, versículo 9, versão NVI. Eu misturei um pouco as versões hoje, durante a ministração. Eu comecei com NVI, terminei com NAA. Amém. João, capítulo 12, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler até o 11. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao saber que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Feche os teus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz. Deus, eu te peço que mais essa noite que tu venha gerar em nós transformação, arrependimento, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz essa noite. Vem calar, Senhor, todas as vozes que possam impedir de ouvir a tua voz. Senhor, vem gerar em nós arrependimento, que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, que venha gerar mudança em nós, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Então, nesse versículo aqui, havia uma grande multidão, e quando eles souberam que Jesus estava ali, a multidão correu para Jesus. A multidão foi até Jesus. Mas as pessoas, elas não queriam ver só Jesus. Elas queriam ver também quem estava lá? Lázaro. Porque o que é que aconteceu com Lázaro? Lázaro ressuscitou. Então, Lázaro era um milagre andando. E a multidão correu até Jesus, mas não só para ver Jesus. A multidão queria ver o milagre de perto. É que nem a história do Fabrício, que quando a gente espalhar para a cidade que a gente tem aqui uma pessoa que ressuscitou, as pessoas podem chegar até aqui para ver o milagre. Mas esse texto traz uma reflexão mais profunda. Mas o maior milagre
que nós podemos querer estar perto, querer ver, é a transformação que Cristo faz em nós. Esse é o maior milagre das nossas vidas, é o nascer de novo, é a transformação diária. Quando encontramos a Jesus, quando começamos a seguir os seus ensinamentos, é impossível permanecer da mesma forma. No mínimo, nós somos pessoas melhores, filhos melhores, esposas melhores, maridos melhores, trabalhadores melhores, funcionários melhores, no mínimo. Então, o verdadeiro milagre é quando a gente tem essa verdadeira transformação de Cristo em nós. Você já conheceu uma pessoa que talvez, antes de ter a Cristo, era uma pessoa, por exemplo, cheia de vícios, alguns até viciados em drogas, mas quando essas pessoas foram alcançadas pelo amor de Jesus, houve uma transformação e essas pessoas, elas não deixaram esse tipo de vício. Esse é o verdadeiro milagre, é o milagre da transformação que Cristo faz em nós, é o nascer de novo. O maior milagre, e essa transformação ela é diária, então o maior milagre está no ordinário, na vida com Deus, nas coisas simples. O maior milagre está na contemplação de Cristo todos os dias. Então, como é que a gente contempla Cristo todos os dias? Eu preciso ter a mente de Cristo. Em tudo eu preciso enxergar Cristo. Em tudo. Mesmo que os planos, aquilo que a gente planejou, talvez não aconteceu da maneira que deveria acontecer. Mas eu preciso contemplar Cristo nessa situação. Pois aconteceu da forma como Cristo quer. Porque Ele sempre tem o controle de tudo. Mas todos nós aqui, eu tenho certeza que todos nós desejamos ter uma vida extraordinária, não é verdade? A gente começou uma série falando sobre encontrando Deus no ordinário. Mas eu tenho certeza que todos nós queremos ter uma vida extraordinária. E quando a gente fala em vida extraordinária, a própria palavra já diz, até que estava conversando um pouquinho com a Aline essa semana sobre isso. Extraordinária, a palavra já diz, é algo extra, é o extraordinário. Então, é uma exceção, é algo esporádico e que não é comum no cotidiano. E tem muitas pessoas que elas querem viver do extraordinário, mas não tem como viver do extraordinário. Nós precisamos primeiro desfrutar do ordinário. Então, o fato é que nunca vamos desfrutar do extraordinário sem vivenciar o ordinário. Então, se você quiser viver algo na sua vida extraordinário, primeiro você vai precisar desfrutar do ordinário. E o que é o ordinário? É o nosso dia a dia. É aquilo que a gente faz diariamente. Isso é o ordinário. Quantas vezes não colocamos tantas dificuldades no encontro diário com Deus? Quantas vezes a gente diz para Deus, hoje eu não tenho tempo, hoje tenho tantas coisas para fazer, a minha agenda está tão cheia. Às vezes a gente não consegue priorizar, ou a gente mistifica como encontrá-lo, querendo ocasiões especiais para achá-lo. A gente acha que para a gente ter um momento com Deus, a gente precisa ser um momento muito especial. Eu preciso separar aquele momento especial. E não está errado separar esse momento especial. Mas nem sempre no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, você vai encontrar esse momento especial. Mas Deus, Ele se manifesta nas coisas simples do nosso dia a dia. É quando a gente está lavando uma louça. É quando você, de repente, está dentro do ônibus e você está ali e vê Deus naquela situação. É quando você está no seu trabalho e você contempla Deus ali. Isso é viver o ordinário. Eu lembro que algo me impactou quando a minha filha nasceu. Que assim, ela nasceu e eu não tinha tempo mais para nada. Né? A gente vive, naqueles primeiros meses, a gente vive em função da criança.
E a criança acorda de 3 em 3 horas, tem que alimentar, e chora muito, e troca fralda. E aí eu me encontrei em um certo momento, e eu disse, Deus, eu estou falhando contigo. Porque eu não consigo ler a Bíblia mais, eu não consigo ouvir um louvor, eu não consigo parar para orar. E Deus me falou, minha filha, você está me adorando no seu ordinário. O ordinário é que eu estou aqui, quando você está cuidando da sua filha, quem entregou a sua filha para você fui eu, então você está me adorando. Você está me adorando. Então, muitas vezes, claro que isso não serve para desculpa, para a gente não separar o momento com Deus. Mas, se a gente começar a contemplar Deus em todos os momentos do nosso dia, a gente vai ver todas essas situações de forma diferente. E, às vezes, nós temos a dificuldade de celebrar o ordinário. Às vezes, a gente tem dificuldade de celebrar um aniversário. A gente tem dificuldade de celebrar as pequenas coisas, de sentar à mesa com a sua família. Você já parou para pensar que privilégio é de você sentar à mesa com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos? Nem que seja rápido, mas isso é um privilégio. Imagine aquelas pessoas que, não desmerecendo essas profissões, mas pessoas que trabalham embarcados, ou pessoas que passam meses, longe da família. Eu lembro que uma viagem que nós fizemos, eu e meu esposo, nós conhecemos um rapaz, uma moça lá, e ela estava contando como era que funcionava a vida dela. Ela passa 8 meses fora e fica 4 meses em casa. Então, essas histórias, elas nos trazem um impacto. Será que a gente tem celebrado aquilo que é no nosso dia a dia? O simples fato de a gente sentar à mesa. A gente tem dificuldade muitas vezes. Nós celebramos muitas vezes os grandes eventos, as conferências, a Páscoa, que não deixa de ser um evento importante, o Natal. E nós temos que celebrar, sim, todas essas datas, mas não podemos deixar de celebrar o ordinário, porque Deus está lá no nosso dia a dia. Deus está lá. Nós, muitas vezes, queremos celebrar coisas grandes. Às vezes, a gente sonha com um templo maior. A gente quer celebrar esse tempo novo, mas será que nós estamos celebrando esse tempo, essa casa que Deus nos entregou? Será que a gente está zelando por isso aqui que Deus nos entregou da melhor forma, dando o nosso melhor? Antes de celebrar o extraordinário, precisamos celebrar o ordinário. E viver no ordinário, muitas vezes, na verdade, viver no ordinário é repetir atividades. Nós vivemos em um tempo tão dinâmico que repetir atividades por um longo período é considerado um absurdo. Como assim, pastora? As pessoas hoje em dia estão desistindo facilmente das coisas. Elas estão desistindo facilmente do seu trabalho. Elas estão desistindo facilmente da sua família, do seu casamento. Elas estão desistindo facilmente do seu ministério na igreja. Antigamente era muito comum, não sei se quem é mais antigo, né? Mas eu já vim dessa, eu sou jovem. Mas eu passei por isso aqui que eu vou falar agora. Antigamente era muito comum a gente ver que as pessoas, quando entravam em um emprego, uma empresa, elas almejavam crescer dentro da empresa, se estabilizar ali e, muitas vezes, se aposentar naquela empresa. As pessoas faziam um curso, se especializavam. Hoje em dia, o que acontece? As pessoas não conseguem passar muito tempo numa empresa. Ah, não deu certo isso aqui, me chateei com alguma coisa, já vou procurar outra coisa. E fica nesse ciclo de mudança o tempo todo. Essa geração, ela tem dificuldade em passar muito tempo no mesmo lugar. Muito tempo no mesmo lugar. Muitos buscam uma carreira autônoma, com desafios contínuos e que exija criatividade. Isso acaba refletindo em como as pessoas tentam encontrar Deus de forma cada vez mais criativas. Então, as pessoas, hoje em dia, isso impacta até na forma como a gente busca Deus. Porque talvez a gente esteja em uma posição de querer sempre viver o extraordinário.
sempre vai ser um grande culto, sempre vai ser um grande louvor, sempre vai ser uma coisa, tem que ser uma coisa extraordinária. Nós sim somos feitos para viver o extraordinário, mas Deus, ele se manifesta muito mais no nosso ordinário. Nós precisamos valorizar isso. E não ficar buscando, e não ficar o tempo todo buscando só ter o extraordinário de Deus. Acabamos sendo levados a detestar o ordinário e querer sempre uma vida de extraordinários com fotos, likes, stories e mídias sociais. Hoje em dia tem as mídias sociais, elas vieram assim para provocar em nós exatamente isso aqui. A vida rápida. A gente quer tudo muito rápido, porque são vídeos rápidos e isso traz uma reprogramação para o nosso cérebro. A gente não consegue passar muito tempo lendo um livro, passar muito tempo fazendo uma coisa, porque a gente está sendo programado para estar ali o tempo todo em mudança, sempre querendo mais, sempre tendo algo extraordinário. Mas com tudo isso, nós precisamos encontrar uma forma de achar beleza de Deus na simplicidade dos nossos dias. Você consegue achar a beleza de Deus nos teus dias, mesmo nos teus dias difíceis? Tem dia que a gente acorda muito ruim, mas mesmo nesse dia ruim, Deus está lá. Se a gente mudar a forma como a gente enxerga a vida, a gente vai enxergar Deus nesses momentos difíceis. Então, comece compreendendo que a importância de acordar bem. Paulo disse, Efésios 5, capítulo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, eu vou falar 3 pontos, para que a gente possa entender melhor como a gente pode encontrar Deus no ordinário, e também sobre o nosso subtema, que é acordando para Deus. O primeiro, uma identidade de filho. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas isso é fundamental para a nossa caminhada cristã, para a gente encontrar Deus no ordinário. A dádiva de acordar a cada dia já é uma grande demonstração da graça de Deus. Então, todos os dias que nós acordamos, é uma dádiva de Deus. A graça dele invade o nosso quarto. A graça dele invade a nossa vida. E as misericórdias dele são renovadas. E todos os dias existe a possibilidade de nos encontrarmos com ele através disso. Todos os dias nós recebemos uma nova chance. Então, não importa a sua posição social, não importa quanto tem na sua conta bancária, não importa os teus cargos, os teus sonhos, os teus anseios, todos nós acordamos, presta atenção, como meros humanos vulneráveis. Quando você acorda, nós estamos vulneráveis a várias coisas. Então, se nesse primeiro momento você entrega os seus primeiros momentos do dia a um celular, a uma rede social, você, naquele momento, está vulnerável. E aí você vai encharcar a sua mente de diversos sentimentos. Essa semana eu fui para uma palestra e algo me impactou, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas quando a gente fica assim rodando o Instagram, vendo a vida das outras pessoas ou qualquer outra rede social, naquele momento a gente se depara com vários sentimentos. De repente você se alegra com alguém que teve um momento feliz, de repente você fica triste porque teve um momento triste, de repente você se compara porque a vida da outra pessoa aparentemente está melhor do que a sua, porque no Instagram e rede social nada é real, ninguém posta os momentos difíceis, a gente só posta os momentos alegres. Então a gente se depara com diversos sentimentos, e de repente a tua mente começa a ficar confusa, o teu dia começa a ficar confuso, as coisas desandam, nada sai conforme você planejou, porque você não priorizou a Deus naquele teu primeiro momento. Você não agradeceu a Deus por essa dádiva de acordar e ser invadido pela graça dele, pela misericórdia dele. A autora do livro Liturgia do Ordinário, anote esse livro aí. A autora desse livro fala: somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade.
que nos foi dada pela graça. Uma identidade que é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que vestiremos nesse dia. Então, no momento que você acorda, você é revestido por essa identidade, que é a graça de Deus, que ela é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que você vai vestir nesse dia. Eu não sei como é a sua rotina, mas de repente você acorda e você vai trabalhar, e naquele momento você se veste daquela identidade de profissional. Mas acima dessa identidade, existe essa identidade de filho e de filha de Deus. Então você é filho, por isso que a melhor escolha pela manhã é estar na presença de Deus. Mas, às vezes, nós achamos que para entrar na presença de Deus, para buscar a Ele, nós temos que estar na posição de ser digno. Você já ouviu essa expressão? Tem gente que fala assim, hoje eu não sou digna de estar na presença de Deus, porque talvez eu tenha pecado. Hoje eu não sou digno de estar na igreja, porque talvez eu pequei, eu errei. Hoje eu não sou digno porque eu me sinto sujo, porque eu ofendi alguém, ou porque eu estou ofendido. E aí, de repente, você escolhe não entrar na presença de Deus, não buscá-lo. Mas isso é o maior erro que nós podemos cometer. Porque quando nós estamos em pecado, o lugar que precisamos buscar é estar perto de Deus. É lá que nós vamos encontrar o arrependimento. É lá que nós vamos encontrar Deus. Então, se você está se sentindo sujo, você precisa ir para Deus. Se você está doente, você precisa ir para Deus. Se você está cansado, você precisa ir para Deus. Se você está machucado, você precisa ir para Deus. Se está aflito, se você está ansioso, você precisa ir para mais perto de Deus, precisa orar mais. É lá que você vai encontrar forças. Pastora, mas eu não tenho forças. Então você precisa ir para lugares que te ajudem, buscar pessoas que te auxiliem. Vá para a igreja, vá para a célula, mude o seu ambiente. Porque muitas vezes a gente está nessas situações que eu falei, ou se sentindo sujo, pecando, cansado, frustrado, ofendido, e o que a gente busca? Se afastar. A gente busca, não vou para a igreja, não vou para a célula, não vou mais fazer nada, a gente busca desistir. E não é esse o caminho. Nós precisamos estar em ambientes que possam auxiliar a gente a sair desse lugar. O grande erro de Adão e Eva, qual foi? Eles pecaram, e o que foi que eles fizeram em seguida? Eles se esconderam. Eles se esconderam de Deus. E muitas vezes a gente quer fazer isso. A gente quer se esconder de Deus. A gente quer se afastar de Deus. Mas Deus é o nosso esconderijo. O melhor lugar para você se esconder é na presença dEle. Salmos 91, versículo 1, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Onde é que você tem que se esconder? No esconderijo do Altíssimo. Porque lá nós vamos encontrar o verdadeiro refúgio, a nossa fortaleza. É lá que você vai ser fortalecido. É lá que a sua confiança e a sua esperança vão ser renovadas. Então, talvez você acorde pela manhã, nem querendo que aquele dia tivesse começado. Não tem aqueles dias que a gente acorda e diz, meu Deus, eu vou ter que enfrentar isso. Talvez você lute todos os dias para que o amanhã não chegue, sem esperança, que algo mude na sua vida. Mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando eu estou nesses dias difíceis, quando eu apresento a Deus, eu me apresento de manhã, eu contemplo a Ele, eu busco a Ele, nesse momento eu sou invadida pela verdadeira identidade. Aquela identidade que vai te fortalecer para o resto do teu dia. O segundo ponto
sobre encontrar Deus, acordar para Deus, é o sacramento do batismo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, a gente precisa passar pelo batismo. Eu acredito que aqui todos já são batizados. Mas o batismo, ele é o sacramento da iniciação. Por ele, nos tornamos participantes da missão de Cristo. Esse selo compromete a pessoa cristã a servir a Deus através do sacerdócio de todos os cristãos. Batismo é sacramento, é meio de graça, algo que não depende de nós, mas vem de Deus para nós. Vamos ler Atos, capítulo 19, versículo 1. Vamos ler até o 7. E diz assim: aconteceu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Repita comigo: arrependimento. Então, no momento que você se batizou, você teve um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens, até aí. Então, quando nós somos batizados nas águas, nós temos ali um encontro com Deus também. Mas aqui, quando nós também buscamos o Espírito Santo, existe um outro encontro. E o Espírito Santo está presente no nosso ordinário. Quantos já ouviram aqui falar sobre a expressão orar em espírito? Às vezes eu estou em algum lugar, eu vejo algo errado, eu começo a orar em espírito. Porque eu sei que o Espírito Santo está ali. Eu sei que eu posso encontrá-lo no meu ordinário. Eu sei que ele pode agir. Não é só eu estar num ambiente como esse, levantar as minhas mãos e com autoridade. Não, o Espírito Santo está ali. Então, no momento em que você estiver em algum ambiente que você não possa abrir a sua boca, lá você vai encontrar o Espírito Santo. Ore em espírito, peça. E aqui ele fala sobre o batismo também em águas, que o batismo cristão ele só é recebido uma vez na vida. Porque tem pessoas que têm essa dúvida. Eu posso me batizar novamente? Não, se você foi batizado, reconheceu, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está tudo certo, você não precisa se batizar novamente. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? O terceiro ponto, já caminhando para o fim, é um exemplo para viver. Então, Jesus também viveu dias comuns e ordinários. Jesus também viveu dias como a gente vive. Jesus teve os seus dias comuns como eu e você. Dias que ele não tinha vontade de seguir a rotina, mas isso não o impedia de acessar o Pai e viver a sua vontade. Essa semana, um dos devocionais da Sofia foi exatamente sobre isso. Ela faz o devocional Kids. E nesse dia falava que Jesus também nasceu da barriga, né, passou os 9 meses, nasceu. Depois ele foi crescendo, ele foi criança, ele brincou como todas as crianças. E isso é interessante porque Jesus ele viveu esse ordinário. E ele encontrou Deus nesse ordinário. A maior parte da vida dele na terra foi no comum. Vocês já pararam para pensar? Que ele demorou 30 anos, ele já estava sendo preparado, mas esses 30 anos ele foi preparado no ordinário, encontrando Deus nas coisas simples, do dia a dia, no seu trabalho ali, no auxílio com os seus pais. Isso, lá ele encontrava Deus. Foi na constância da rotina que Jesus foi moldado e se preparou para o seu ministério.
Então, tudo aquilo que nós vivemos no nosso ordinário, dia após dia, isso vai nos preparando. Você não vai viver o extraordinário e é isso que vai te preparar. Não, é aquilo que você repete todos os dias. É buscar a presença de Deus. O Evangelho de Lucas diz, em Lucas capítulo 2, versículo 39, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse versículo você pode dizer assim: e a graça de Deus estava sobre mim, porque a graça de Deus, assim como estava sobre Jesus, como esteve sobre Jesus, a graça de Deus está sobre nós. Então, nós precisamos fazer o que ele fez, encher-nos todos os dias de sabedoria, fortalecendo-nos dia após dia, assim como Jesus fazia. Sabedoria se adquire na contemplação e na busca diária por Deus. Você quer mais sabedoria? Você precisa buscar a Deus todos os dias. Eu tenho pedido muita sabedoria para o Senhor. Estou nessa fase. Senhor, eu quero me tornar uma pessoa mais sábia. E eu tenho passado por situações que têm me forjado justamente para ter mais sabedoria. A sabedoria é a gente contemplar a Deus em tudo. Em tudo. E antes de você pensar em agir, você pede sabedoria para Deus. Deus, me ajuda nessa situação aqui. Me ajuda. E isso vai se tornando comum quando a gente vai contemplando Deus em tudo. Jesus crescia e se fortalecia, mas precisamos entender que havia uma rotina na vida de Jesus. Havia rotina. Às vezes a gente não quer cumprir as nossas rotinas. Jesus não viveu uma vida de Instagram. Talvez se Jesus tivesse Instagram hoje, você iria sim, a gente ia ver postagem de milagres, né? Jesus passando e curando as pessoas, e as pessoas fazendo selfie com Jesus. Mas houve dias que talvez ele não fosse postado. E eram os dias do ordinário. Então, obviamente, como passamos o nosso dia é como passamos as nossas vidas. Como nós passamos o nosso dia, como nós escolhemos passar. Porque, na verdade, você escolhe passar o seu dia da maneira que você está passando. Quando você acorda, ninguém vai lá e te obriga, a não ser as crianças, né, que a gente obriga a acordar cedo. Mas nós aqui, nós escolhemos como nós vamos passar esse dia. E é quando a gente faz essas escolhas diárias, isso determina como nós vamos passar a nossa vida, como nós vamos passar o nosso dia. Então, isso é para gerar uma reflexão em nós. Como nós queremos passar os nossos próximos dias? A vida é curta, a vida é breve. A Bíblia fala sobre isso. E como é que nós queremos viver os nossos dias? Precisamos contemplar Deus no ordinário. Amém? Você pode ficar em pé. E antes da gente cantar uma canção e orar, queria que, após essa mensagem, que todos acordassem para Deus hoje e começassem a visualizar Deus nos momentos comuns do seu dia. Na sua casa, nas suas coisas, na sua família, no seu trabalho. Ele te chamou para ser filho e que você caminhe dentro da identidade. Comece a colocar a mão no teu coração e receba essa palavra. Que você caminhe dentro da identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Lembre-se que Jesus viveu dias comuns como nós, para mostrar que era possível perseverar em meio às dificuldades da vida. E que você possa trazer à memória
o momento em que você se batizou, o momento em que você encontrou Jesus, o milagre que Deus fez na tua vida ao te transformar. Lembre de onde você veio, de como você era e o que Jesus tem feito na sua vida, os milagres que você tem vivido dia após dia dessa transformação. E haja como alguém que pertence à família de Deus e seja um filho amado, que você se sinta um filho amado por Deus. Que você possa encontrá-lo no seu ordinário, porque lá Ele está. Amém? Vamos cantar uma canção. Você pode fazer essa oração, fechar os teus olhos, falar com teu Pai. Comigo
vidas nessa noite. Queremos, Pai, mudar a nossa mentalidade e Te enxergar no ordinário. Senhor, que nós possamos acordar todas as manhãs e Te contemplar e Te encontrar lá no nosso ordinário. Que nós possamos começar a Te enxergar em momentos comuns do nosso dia a dia. Senhor, tem pessoas aqui que têm passado por momentos difíceis, nas quais não conseguem Te enxergar lá, naquele momento. Mas o Senhor te fala: eu estou lá, eu sempre estive lá. Aquele sol que invade o teu quarto pela manhã, naquele momento, a minha presença está ali, a minha graça está ali sobre a tua vida, as minhas misericórdias estão sendo renovadas sobre a sua vida. É mais uma chance de você recomeçar e me contemplar no seu ordinário, no momento que você está ali, guardando a sua roupa, lavando a sua louça. Lá Deus está. E lá Ele está esperando que nós venhamos a falar com Ele, agradecer por tudo que Ele tem feito, por você ter uma louça, por você ter uma casa, por você sentar à mesa com a sua família. Lá Deus está. Que nós possamos trazer à memória as transformações que Deus já fez em nossas vidas e nunca perder a esperança. Porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Lembrar que Jesus viveu como nós também, em dias comuns. No teu pior dia, Deus está lá. No teu pior dia, no dia mais difícil, Deus está lá. Às vezes nós não conseguimos falar uma palavra para Ele, mas Ele está lá, do nosso lado, ouvindo o nosso sussurro, enxergando as nossas lágrimas. Ele está lá, no nosso ordinário. Então, que nós não venhamos a esquecer da presença de Deus, de contemplar Cristo em tudo em nossas vidas. Contemplar Cristo em todos os momentos. Viver o verdadeiro ordinário na presença de Deus. Busque ao Senhor, você vai encontrá-lo. Busque ao Senhor e você vai encontrá-lo. Que nós não venhamos mais a perder tempo e nem esperar o momento certo para encontrar o Senhor. Que nós venhamos ter essa consciência que todos os dias Ele está lá. Amém. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui nesse lugar. Eis aqui os Teus filhos, Pai. Tu conhece a vida de cada um, o coração, a oração, o que cada um tem Te pedido. E eu oro, Senhor, para que nós venhamos, antes de viver o extraordinário, viver o ordinário na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Nesse momento nós vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Você já viu que o seu envelope está escrito compaixão? Será que a gente oferta e dizima compaixão? Às vezes esse momento a gente espera que a pessoa que vem aqui venha nos lembrar das promessas do Senhor. Mas oferta nada mais é do que a nossa vida do ordinário. Se você vive isso no seu ordinário, um momento como esse é um momento natural de vir trazer a sua oferta. E se você ainda não vive a oferta ao Senhor no seu ordinário, repense que evangelho você está vivendo. Se você espera vir alguém aqui para te convencer a ofertar, talvez você entendeu o evangelho errado. A nossa oferta
tem que fazer parte da nossa vida do ordinário. E é por isso que eu quero te convidar a pegar o seu envelope, que está aí na frente da sua cadeira, a separar a sua oferta, o seu dízimo. Nós temos aqui maquininha para você, se quiser passar no cartão de crédito, débito. Tem o QR Code no envelope também, para quem quer utilizar o Pix. E se você quiser trazer em dinheiro, tem aqui também um gasofilaço para você estar depositando. Fique em pé. Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela oportunidade que temos de te adorar com os nossos dízimos e ofertas. Nós te entregamos, Pai, crendo, Senhor, que o Senhor irá nos dar sabedoria, Senhor, para gerenciar isso conforme o teu querer. Que vidas, Senhor, possam ser alcançadas, Pai, através desses recursos, Pai. Que o Senhor receba cada recurso como uma semente no teu reino, que o Senhor possa abrir as comportas do céu e derramar bênçãos sem medidas na vida de cada filho e filha tua aqui essa noite. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Você pode vir trazer o seu envelope? Seja chamando teu nome, Jesus, que o dia inteiro em meus lábios e coração seja adorando teu nome, Jesus. Glória a Deus. Queridos, alguém sabe o que é que vai ter domingo agora? Olha, falaram aqui Páscoa. Só cortar o sonho, por favor. Olha, já me falaram aqui Páscoa, Santa Ceia, o que mais? Ação social, é dia de trazer as cestas, o que mais? Comunhão. Então, olha, para você que não sabe o que é a nossa comunhão, domingo é um dia, o primeiro domingo do mês é um dia de celebração aqui. É um dia que a gente tem a nossa Santa Ceia, é um dia que a gente traz cesta básica para doar para o órfão, a viúva, o necessitado. É um dia também que a gente tem um momento aqui de comunhão, onde cada pessoa aqui que sente, traz alguma coisa, um prato, uma bebida, e no final do culto a gente se reúne aqui, tem um tempo de comunhão, um tempo ali de lazer, e a gente pode desfrutar de tudo que você pôde, tudo que a igreja trouxe em doação. E além disso, ainda vai ser a nossa Páscoa, o dia da gente celebrar a ressurreição do nosso Jesus.
e o que Ele fez por nós. Então vai ser um culto muito especial, as crianças vão ter uma programação especial com as crianças aqui. Então é um dia para você convidar alguém, trazer um visitante, trazer o seu vizinho lá, para vir estar com a gente aqui, que vai ser um dia muito especial. Amém? Eu quero saber das células aqui, ó. Quero saber qual vai ser o grito mais forte. Cadê a galera do coqueiro? Olha, foi 50% coqueiro. Cadê o resto do coqueiro aí? Ah, foi lá dentro. Faz tá certo. Cadê a galera do coqueiro? Cadê a galera da pedreira? Olha, a pedreira tá desfalcada. Cadê a galera da marambaia? Eita, acho que a marambaia ganhou, hein? Cadê a galera do Souza? Olha. Ei, não, peraí, eu vou... Não, mas eu já uni os dois. Olha, teve gente, porque a metade era da marambaia, agora virou Souza, aí não gritou. Eu vou dar mais uma chance para eles. Cadê a galera do Souza? Não, eu tô unindo. Não, eu tô unindo. Cadê o Souza? 1 e 2! E a galera do Tapanã! Olha aí, rapaz, os caras são poucos, mas são fortes. Amém? Tem alguém que nos visita aqui essa noite? Temos o visitante aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está perto, dê um abraço nele. Sim, vai ter sim. Fique em pé, vamos encerrar o nosso culto. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, não fique sozinho, não deixe ninguém sozinho. Começamos aí a nossa nova série, olha, são 5 quintas-feiras e eu já vi aqui todas as ministrações, se eu fosse você eu não perderia nenhuma. É tempo da gente encontrar Deus no ordinário. É tempo da gente valorizar as coisas simples, da gente valorizar o nosso dia a dia, porque, na verdade, nós somos o que acontece no dia a dia. Não adianta, olha, o pastor Albino ali, eu vi ele meio travado, eu falei, que está travado? Não, porque eu parei de malhar e tal. Aí travou, parece um tiranossauro rex, assim, ó. Ele falou, mas vai voltar, já puxou a orelha dele ali, vai voltar a malhar. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te bendizer, te louvamos por mais essa quinta-feira, Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, Deus. Ensina-nos, Pai, a te enxergar, Senhor, a te buscar no secreto, Pai, a viver uma vida do ordinário, Pai, a poder ser ministrado no nosso dia a dia, Pai. Que o Senhor venha ser o primeiro e o último pensamento, Pai. Que nós possamos te encontrar em cada momento, que nós possamos viver uma vida de gratidão, Senhor, por aquilo que o Senhor já nos deu, Pai, por aquilo que nós já recebemos do Senhor, Pai. Leva-nos em paz, debaixo da Tua graça e da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações seja com toda a nossa família. Declare: céus abertos sobre a sua vida, céus abertos sobre a sua família e céus abertos sobre os seus negócios. E só quem vai para o céu dá um abraço em pelo menos 10 pessoas.